Olá, meus queridos, um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. Então quero mais uma vez agradecer a todos vocês aí ao apoio que vocês têm dado aqui ao canal e às nossas apresentações, aos nossos vídeos por meio dos seus comentários, likes e também compartilhamentos. Dando seguimento aqui à leitura e análise que estávamos fazendo do Evangelho de João capítulo 12, só lembrando, na análise anterior, na sequência, no capítulo 12, nós falamos da refeição de Jesus em Betânia, da participação lá de Lázaro, Marta e Maria, do derramamento do óleo caro, da represália de Judas, Iscariotes contra Maria. Falamos também a respeito da implicância dos fariseus, dos perseguidores de Jesus, que ficaram intrigados porque a multidão começavam a seguir aos montes a Jesus, E aí, seguindo aqui do versículo 21 em diante, do versículo 19, nós paramos lá no versículo 19, e aí nós mencionamos que enquanto os fariseus reclamavam porque a multidão chegava para poder seguir Jesus, vinham muitas pessoas de vários lugares para a festividade que tinha ali, a festividade dos judeus. E aí o que o relato do versículo 20 diz? Entre os que subiram para adorar a Deus durante a festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Então vinham pessoas de diversos territórios, de diversos lugares, para a adoração dos judeus ali, que envolvia naquela época a Páscoa judaica. E aí desses que vieram, diz o relato do versículo 21, eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, nós desejamos ver Jesus. Então eles chegaram até um dos discípulos de Jesus e fizeram um pedido. Eles queriam ver Jesus, eles queriam chegar perto de Jesus, talvez falar com Jesus, perguntar alguma coisa. Filipe foi ao encontro e contou a André. E André e Filipe comunicaram o pedido a Jesus. Jesus lhes respondeu: chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade, ou deveras, vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Então, o grão de trigo, para germinar, precisa morrer. Você lembra até aquela música, Tem que morrer para germinar, ressuscitar no chão nossa semeadura, a música Drão, se não me engano, do Gilberto Gil, Então o grão de trigo, para que ele possa crescer e produzir frutos, precisa morrer, o grão precisa morrer, e para poder germinar. Então Jesus ali usou essa analogia, fez essa ilustração, para que ele pudesse então cumprir todo o propósito dele e todo o objetivo dele ter vindo, desse os frutos necessários, que envolveria então a salvação da humanidade. A humanidade seria abençoada por causa dele. Isso foi prometido lá no passado a Abraão, que todos os descendentes de Abraão seriam abençoados por causa do descendente dele, o descendente principal, referindo-se a Jesus Cristo. E aí Jesus diz isso, no versículo 25: aquele que ama sua vida a perderá, entretanto aquele que odeia sua vida neste mundo a preservará para a vida eterna. Claro que alguns entendem essas palavras de Jesus num outro sentido, Inclusive quando Jesus falou em determinada época: quem amar mais ao pai e à mãe do que a mim, não é digno de mim. Alguns entendem, inclusive seitas de controle mental, usam esse texto para justificar certas regras que rompem o tecido sócio-familiar, onde mães desprezam filhos por causa da seita, onde filhos desprezam os pais por causa da seita, onde avós são proibidos de ver os netos por causa da seita, usando esses textos como justificativa para essa desumanidade, essa falta de amor fraterno, que é uma das características dos últimos dias. Você vai lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz: nos últimos dias haveriam tempos críticos, difíceis de manejar, porque os homens seriam mais amantes de si mesmos do que de Deus, amantes do dinheiro, sem afeição fraternal. Essa falta de afeição fraternal está também
dentro do âmbito do seio religioso, em seitas de controle mental. Principalmente algumas seitas norte-americanas que eu conheço muito bem, pelo menos uma delas do qual eu fiz parte. Então quando Jesus está falando aqui, aquele que odeia a sua vida, quem não odeia a sua vida não viverá, ele não está dizendo que você tem que desprezar, se autoflagelar, se mutilar, se desrespeitar. Não é disso que Jesus está falando. Mas o que Jesus está falando é que nós devemos colocar em primeiro lugar a vida espiritual. As coisas espirituais deveriam vir em primeiro lugar. Essa é uma expressão até idiomática. Ou seja, era costumeiro lá naquela época usar determinadas expressões para os nossos costumes. Nós entendemos ao pé da letra de uma forma equivocada para eles. Lá no passado, quando dizia assim, quem não odeia a sua mãe, né, no sentido de que você deve amar menos, ou seja, o sentido de você amar menos a sua vida quer dizer que você não vai dar prioridade, você vai abnegar-se. Foi nesse sentido que Jesus falou, ó, quem não pegar a sua estaca de tortura, quem quer me seguir, apanhe a sua estaca de tortura, negue-se a si mesmo e siga-me continuamente. Negar a si mesmo significa se colocar em segundo lugar e colocar os interesses de Deus em primeiro lugar. Isso foi o que Jesus ensinou em Mateus 6,33, no Sermão do Monte. Que o reino, coloque o reino em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, nos odiar nesse sentido aqui do texto, não quer dizer que você deve desprezar a sua vida, deve acabar com ela, ou se desrespeitar, ter baixa estima. Não é nesse sentido. Pelo amor de Deus, não caia na lábia de membros de seita de controle mental, porque eles fazem de tudo para glorificar sua organização religiosa e fazer com que os seus líderes religiosos vivam como reis. Então eles usam essas aplicações distorcidas para escravizar as pessoas. Não é nesse sentido que Jesus está falando não, hein? Jesus está falando que você deve colocar os interesses do reino de Deus em primeiro lugar. Você deve amar muito a sua vida, você deve prezar a sua vida e a sua família, cuidar da sua saúde, cuidar do seu bem-estar, usufruir o bom da vida que é saudável. Você deve primar por isso, mas tendo o reino em primeiro lugar na sua vida. As coisas de Deus em primeiro lugar. Dê a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Foi o que Jesus falou. Ele não disse para você não dar a César. Ele disse que é para você colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então a nossa vida humana, né, a nossa vida atual, deve estar no seu devido lugar. As coisas espirituais em primeiro. E as nossas coisas pessoais, particulares, em segundo plano. Mas em grau de importância também. Deu para entender aí? Acho que isso está bem claro, né? Está bem claro. É difícil talvez entender porque muitos de nós já fomos vítimas de seita de controle mental, então está entranhado na nossa mente esse conceito equivocado. Jesus fala aqui, ó, agora minha alma está perturbada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim precisamente com esse propósito e para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo, eu já o glorifiquei e o glorificarei uma vez mais. Então Jesus disse, né, ele sabia que o fato dele vir à terra, na missão dele de vir, para poder nos tirar da condição de cativos do pecado, que a humanidade geneticamente assim, por uma questão legal, universal, por causa do pecado do primeiro pai humano, Adão e Eva, nós entramos numa condição, pode-se dizer assim, uma doença genética, que colocou a humanidade numa condição cativa à situação primeiro que interrompeu a nossa relação direta com o Pai, porque nós entramos numa condição de pecadores. Nascemos com um código genético como se estivesse com um defeito, que nos conduz a uma morte, a uma degradação. Nós degeneramos gradativamente com o passar do tempo e com isso acabamos morrendo, porque estamos desligados da fonte da vida, que é o Criador. Jesus vem então nos religar, nos reconectar com a fonte da vida, nos dá então acesso. Ele é a ponte. Para chegar ao Pai precisamos passar pelo Filho. E aí podemos restaurar essa condição que nós perdemos, que é de poder viver para sempre, sem degeneração, sem degradação, sem morrer.
vida eterna, nesse sentido. Então Jesus disse que veio precisamente com esse propósito. Ele veio para poder nos ensinar sobre o Pai e para também dar a vida dele como um preço, como um ponte de ligação, como um sacrifício de sangue, como se ele estivesse assinando ali um contrato de novo com o Pai. Olha, está aqui, ó, eu estou te dando de volta a vida, dê a eles a vida humana perfeita, que foi perdida por causa do pecado do primeiro homem, que escolheu desobedecer e se desligar do Pai e viver por conta própria. Dá a eles, eu estou dando o meu sangue, a minha vida, o preço pela vida deles. E aí nós temos de volta a oportunidade de poder viver para sempre, por meio do sacrifício de Cristo. Ele disse que veio precisamente com esse propósito e para esta hora do seu sacrifício. E aí ele pede que o Pai glorifique o nome dele. E o Pai diz que já o glorificou. Então o nome de Deus tem sido glorificado principalmente por meio do sacrifício de Jesus. Jesus é o Amém, diz a Bíblia, né? É aquele que cumpre todo o propósito de Deus. Por isso nós afirmamos aqui várias vezes que a nossa adoração ao Pai tem que ter Jesus como a coluna central, a coluna dorsal da nossa adoração. Porque sem Cristo, sem Jesus Cristo, não tem como chegar até o Pai. Nós ficamos no vácuo. É muita arrogância e pretensão de algumas seitas de controle mental querer dizer que você só pode adorar a Deus se for por meio daquela organização ali, se você for membro dela. Mas ela existindo ou não, não faz a menor diferença, porque o que importa é nós estarmos reconectados com o Pai por meio de Cristo. Deu para entender? Então, não caia vítima de seitas de controle mental que tentam aprisionar as pessoas, dizendo, não, você só pode adorar a Deus se você quer ter uma boa vida eterna, seja membro aqui desta nossa organização, porque Cristo está aqui. Jesus alertou sobre isso. Tome cuidado. Não estou dizendo que você não pode ser membro de qualquer organização religiosa, isso é problema seu se você quiser. Mas entenda que não é por isso que você terá a vida eterna. A vida eterna vem por meio de Cristo, da nossa fé em Cristo. É por ali que vem a vida eterna. Ou seja, tendo ou não organizações religiosas pelo mundo afora, a vida eterna já está paga pelo sacrifício de Cristo. Sobre a voz, então, que veio dizendo, né, eu já a glorifiquei e a glorificarei mais uma vez, diz o versículo 29. Todavia a multidão que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter trovejado, uns garantiam, um anjo falou com ele. Jesus esclareceu, essa voz não veio por minha causa, e sim para vosso benefício. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e agora o príncipe deste mundo será expulso. Então Jesus entendia, esclareceu aqui, que o governante, na verdade quem estava exercendo a autoridade nos assuntos, né, humanos, rebeldes, era o príncipe, o governante deste mundo, a quem ele identificou, né, como sendo, inclusive ofereceu a Jesus a oportunidade de ser o governante deste mundo, porque ele tinha essa autoridade. Ele não é o dono do mundo, não é o dono do universo, nem é o dono das pessoas, mas tem autoridade, tem assim, permissão de exercer a sua influência sobre as pessoas e tem controlado a humanidade de um modo geral, como diz 1 João 5, versículo 19. O mundo inteiro está debaixo do poder do iníquo, do maligno, como algumas traduções usam. Então Jesus disse que chegou a hora dele ser julgado, porque a vida perfeita de Jesus e obediente até a morte também causam uma resposta jurídica universal. Adão era perfeito e ainda assim escolheu desobedecer e se desligar do Criador. E, portanto, transmitir para os seus descendentes essa condição morredoura de desligamento, de pecado e de morte. Jesus, por meio da sua obediência, nos comprou de volta e se tornou o nosso Pai, no sentido de nos dar a vida eterna. Assim como o nosso Pai humano nos deu a morte e o pecado, Jesus, como um Pai em sentido espiritual, nos dá então a vida perfeita eterna. E aí ele diz que essa ação dele é um julgamento, porque confirma que, no caso, o governo de Satanás, o seu domínio, está totalmente equivocado e fadado a ser aniquilado em breve. E aí diz o 33, ele diz, aliás, o 32, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele disse isso para expressar o tipo de morte que haveria de sofrer. 34.
O povo lhe replicou: nós temos ouvidos da lei que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes afirmar, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é, afinal, esse Filho do Homem? Eles achavam, né, que uma vez o Messias tendo vindo, ele nunca morreria. Eles não entendiam essa questão de que... Por isso que os discípulos de Jesus, os apóstolos, não entendiam bem por que Jesus falava que ia morrer, que ele ia, né, por um tempo eles não o veriam. Eles não entendiam bem porque eles não conheciam, não concebiam essa questão jurídica universal de que era preciso que houvesse uma morte sacrificial. Que todas aquelas coisas prescritas na lei mosaica, como os sacrifícios de animais, eram ilustrações do sacrifício único a ser feito pelo Messias. Eles não compreendiam isso, não tinham essa visão clara. Então eles achavam que o Messias vindo ia restaurar ali o reino de Davi em Jerusalém, ia expulsar os romanos do comando e ia restabelecer então o reino de Israel. É o que eles entendiam, né? A visão deles era limitada ali, àquela questão local, geográfica. E aí diz o 36. O 35. Então Jesus lhes explicou: ainda por mais um pouco o tempo e a luz estará entre vós. Caminhai enquanto tendes a luz. Ou seja, Jesus estava ali. Para que as trevas não vos surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Então, em outras palavras, né? Por pouco tempo eu estarei aqui. A luz do mundo, ele, Jesus, estava ali. Fiquem comigo, para que vocês não andem em escuridão, na ignorância. Se vocês permanecerem comigo, vocês vão continuar enxergando o futuro, enxergando a vida eterna. Trevas significa que você tem uma visão limitada, em breve, né, você não enxerga nada, vai cair no buraco. 36. Enquanto vós tendes luz, crede na luz, para vos tornar-vos filhos da luz. E terminado de falar, partiu e ocultou-se deles. 37. Mas, embora tivessem realizado tantos milagres diante deles, não creram em Jesus, para cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Contudo, não podiam crer, porque, como reafirmou Isaías, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Alguns acham que, nesse sentido, as pessoas não têm culpa, porque foi Deus que cegou, mas não é nesse sentido. Também são algumas expressões idiomáticas, quando fala que Deus criou isso ou aquilo, não é que ele criou no sentido maldoso da palavra, ou que ele cegou, mas que ele permitiu que as pessoas vivessem nesse sentido. Ou seja, em determinados momentos Jesus falava por meio de ilustrações e parábolas, justamente para que as pessoas pudessem mostrar o que realmente tinha no coração, a disposição. Você pode ver isso em Mateus capítulo 13. Nada lhes falava sem ser por meio de parábolas. Os mais sinceros, os que tinham desejo no coração, os que tinham vontade de aprender, iam até Jesus e pediam que ele explicasse. Como os discípulos falaram: conta-nos o significado da parábola do trigo, do semeador. Jesus explicou detalhadamente. E aí ele fala: a vocês é dado a conhecer. Agora os outros ouviam a história, que legal, e iam embora para casa continuar a sua vida. Não queriam saber mais, não tinham sinceridade no coração, queriam receber os milagres de alimento que Jesus dava, mas isso só os satisfazia, ou seja, tinha uma vida rasa e superficial. Então, nesse sentido, é que o texto usa a expressão Deus cegou-lhes, ou seja, Jesus falava às vezes por meio de ilustrações, por meio de símbolos, parábolas. Os sinceros iam até ele e continuavam com ele para aprender. Os superficiais, os interesseiros, os arrogantes, petulantes, que só tinham interesse em si mesmos, iam embora para suas vidas normais e não queriam saber de mais nada. 41. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. O profeta Isaías falou a respeito de Jesus sem nem mesmo nunca ter visto Jesus na vida. Por quê? Lembra de Atos capítulo 10, versículo 41 em diante? Pedro falando a Cornélio? É dele que todos os profetas deram testemunho. Todos os profetas de Jeová do passado falaram a respeito de Jesus sem nem mesmo saber ou entender, talvez, que estivessem falando a respeito de Cristo, de Jesus no caso. 42. Apesar disso, muitos dentre as próprias autoridades, lá o pessoal que fazia parte da sinagoga, do Sinédrio, etc., acreditaram nele, mas devido aos fariseus, não declaravam sua fé para não serem excluídos da sinagoga.
Não diferente de hoje. Muitos membros de seitas de controle mental sabem que os seus líderes enganam, conseguem até ver as mentiras, as falhas nas suas doutrinas e regras, mas porque tem medo. Alguns têm medo mesmo de ser punido, como tem seita de controle mental, que eu já fiz parte também, que destrói o tecido sociofamiliar. Caso uma pessoa saia de lá, ela vai ser ostracizada, ela vai ser discriminada, a sua família vai ser colocada contra ela, os membros vão ser proibidos de falar com ela vai ser difamada, é feita uma campanha de difamação, aquela pessoa colocada como um demônio. Isso foi o que aconteceu comigo, eu já contei aqui várias vezes experiências nesse sentido, trago aqui outros exemplos de pessoas que passam pelo mesmo problema, e lá no passado também acontecia isso. Por medo dos fariseus, da represália, e eles afetavam até a sua vida social e comercial. Eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga, então acreditavam em Jesus, mas em secreto, porque amavam mais a glória de homens do que de Deus. Diz aqui o texto, o que diz? Cadê? Apesar disso, muitos dentre as próprias autoridades acreditaram nele, mas devido aos fariseus não declaravam sua fé para não serem excluídos da sinagoga, pois amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. Então Jesus exclamou: quem acredita em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus é a representação perfeita do Pai. Quer aprender sobre o Pai? Aprenda sobre Jesus. Quer saber como Deus agiria se fosse um ser humano aqui com a gente? É só olhar o exemplo de Jesus. É só olhar o exemplo de Jesus. Jesus nas festas, Jesus conversando com as pessoas, Jesus bebendo vinho, Jesus ali com as crianças, Jesus conversando com as mulheres, Jesus não discriminando as pessoas, tratando as pessoas de forma equitativa, mas sem perder a sua autenticidade, sendo sincero, franco, firme, humano, no sentido, né, embora perfeito, mas demonstrando humanidade, empatia, amor e compaixão pelas pessoas. É assim que Deus é. Na figura de Jesus nós aprendemos isso. E o 46 diz: eu vim como luz para o mundo. Naquela época ali, eles estavam mergulhados numa escuridão. Embora eles tivessem a Torá, tivessem a lei, tivessem os seus escribas, sacerdotes, os doutores da lei, os instrutores, os rabinos, eles estavam em trevas espirituais porque eles não tinham a noção da pessoa amorosa que é o Criador. E Jesus veio mostrar isso na prática. Por isso ele é a luz nesse sentido, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo. Nessa época em que Jesus veio à Terra, ele não veio para julgar. Ele veio para dar sua vida como resgate. Mas ele virá para julgar em breve. Aí diz aí, mas sim para salvá-lo. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. Jesus deu todo o ensinamento, todos os mandamentos necessários para a salvação, inclusive a sua própria vida como resgate para nós depositarmos fé. As nossas ações é que vão nos julgar. O quanto nós obedecemos ou seguimos ou depositamos fé nisso, em tudo isso, é que vai determinar o nosso futuro. Jesus já fez a parte dele, ele já esticou a mão. Cabe a nós esticarmos a nossa de volta e pegarmos na dele para que ele nos puxe das trevas para a luz. Em outras palavras, mais ou menos isso que está dizendo. Pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens sobre o que eu devo dizer e o que proclamar. Então Jesus veio como um missionário, como um enviado de Deus, para nos dar entendimento, nos dar o caminho, nos mostrar por onde seguir, como viver, como é que nós devemos viver hoje. Depois que ele fez um novo pacto, instituiu um novo pacto, e o pacto da lei se tornou obsoleto, Jesus mostrou então como é que os seus discípulos deveriam viver a partir de então, seguindo a lei do Cristo. E é dessa forma que nós queremos e devemos, né, buscar viver. Isso é uma coisa bastante simples de seguir, creio eu, na minha opinião, claro, limitada. Se nós vivemos de forma honesta, se nós amarmos ao próximo como a nós mesmos, se nós colocarmos os interesses de Deus à frente dos nossos, não cair na lábia, no engano de líderes farisaicos que querem aprisionar você dentro desta ou daquela organização religiosa, você pode ter uma vida sadia de ser humano, bondoso, um bom vizinho, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, honesto, trabalhador, decente, uma pessoa que ajuda os outros.
que tem uma vida decente, moral, digna. Qual é o mistério disso? Nenhum. Não tem mistério nenhum. Não tem nada aqui extraordinário, não tem nenhum ritual maluco para você seguir. Simplesmente viver como Jesus ensinou. Simples. Tratar as pessoas, respeitar o ser humano. Tão simples, tão puro e leve, que não tem mistério isso. Tem nada aí demais, nada. Nas religiões, nas seitas e tudo mais, eles vão acrescentar um monte de coisa. Ah, você tem que assistir a reunião tantas vezes por semana, você tem que fazer um relatório disso, você tem que ler você tem que ir caminhar tantos quilômetros, você tem que assistir aquela reunião durante tantos dias direto ali, porque senão você não tem fé. As religiões colocam as regras e colocam os parâmetros para determinar o grau da sua fé. Mas Jesus não pede nada disso. O jugo dele é totalmente leve e simples de ser seguido. Qualquer pessoa. Muitos seguem sem nem saber que estão seguindo. Entendeu? Muitas pessoas vivem como Jesus ensinou sem nem saber que estão seguindo o que Jesus ensinou, porque é o padrão simples de um ser humano. É o mínimo que se pede de um ser humano para que se viva decentemente de forma padrão, assim, dentro da humanidade. Qual o mistério disso? Não tem. Continuando. Pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens e tal. 50. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Sendo assim, tudo o que eu falo, como o Pai me mandou dizer, assim eu falo. O mandamento do Pai, que o Pai mandou Jesus ensinar, é vida eterna. Jesus veio para nos dar vida, mas não a vida como é, a vida usufruída como era lá no passado, nem como muitos ensinam hoje, uma vida de sofrimento, onde você tem que viver na depressão, triste, se privando de um monte de coisa. Muita gente acha que ser cristão, seguir a Cristo, envolve viver desmilinguido, viver entristecido, não poder ir em festa, não poder aproveitar a vida, passear com a família. Não tem nada disso. Jesus não ensinou nada disso. Nada disso. Isso não tem nada a ver com o ensinamento de Jesus. Isso tem a ver com regras de homens, de seitas de controle mental que querem aprisionar você dentro dos seus conceitos e parâmetros. Faz esse teste. Leia os evangelhos e extraia dele e vê como Jesus ensina você a viver. E aí você vai ver a liberdade que está em seguir a Cristo. Como ele disse em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bem, concluímos aqui uma breve leitura do Evangelho de João, capítulo 12. Né? Chegamos até o último versículo. Quero agradecer a atenção de vocês. Aguardemos então os nossos próximos vídeos. Até lá.